Então, muito boa noite para todos, o meu abraço fraterno, um abraço muito especial para aquela plateia enorme, que eu imagino que esteja ali, mas que a Irmã Leonor já disse que hoje é a casa muito cheia, então para eles muito especialmente também, um abraço muito grande. Que o trabalho que eu fiz, modesto, possa ajudar a todos a entender um pouquinho mais da relação entre este plano e o outro plano da vida. Este trabalho está há muitos meses para ser preparado, porque há realmente muita dificuldade em encontrar literatura relacionada com a epilepsia. E também foi a pedido de várias famílias, porque houve muitos dos nossos irmãos que frequentam a casa que por várias vezes me incentivaram e pediram: tenho epilepsia na família, nunca ninguém falou sobre isso, e eu sentia o bichinho de estar a falar sobre isso. Realmente é um tema muito interessante, que se confunde muito na área física, médica e na área espiritual, e portanto ficam a saber que de momento, quando for necessário, podem fazer encomendas, porque nós preparamos as palestras, depois de passar pelo encarregado-geral, para ele dizer se autoriza aquelas palestras ou não. Então a epilepsia, eu faço a pergunta, será uma doença física ou espiritual? Não é para responder agora, é para responder no fim da palestra. No fim é que eu quero que vocês respondam. Então, este trabalho vai ter 3 partes. A primeira, como eu faço sempre, uma parte da história, não é? Depois a seguir uma parte médica da epilepsia e depois a parte espiritual, que é aquela que me interessa mais. Da médica já eu aprendi há muito tempo. Então, do grego, epilepsis, que quer dizer tomar, capturar, possuir, é um grupo de transtornos neurológicos de longa duração, caracterizados por crises epiléticas de duração e intensidade variável, que vão desde episódios de curta duração e praticamente imperceptíveis, até longos períodos de agitação vigorosa. Em epilepsia, as crises tendem a ser recorrentes e a não ter uma causa subjacente definida. Não se sabia até há pouco tempo a que é que era devido à epilepsia. Ela é descrita no Antigo Egito desde o ano de 1600 a.C. e estima-se que esta doença atinge a cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo e que todos os anos aparecem 3 milhões de casos novos. Na crise epilética, os ataques consistem na perda da consciência. Uma crise epilética implica sempre uma perda de consciência. Um estado de mal epilético ou uma ausência não é uma crise epilética. É um pródromo, é um antecedente da crise epilética. Às vezes, as pessoas que convivem com pessoas que têm epilepsia, apercebem-se que eles param no tempo, ficam calados, ficam surdos, não reagem tal, e passado alguns segundos, chama-se esses episódios as ausências, que vamos ver que são sempre, ou quase sempre, de causa espiritual, obviamente. Há uma perda da consciência, há uns espasmos convulsivos de alguma parte do corpo, explosões emocionais ou períodos de confusão mental. Quando eu estudei medicina, o doente epilético era segregado, era isolado, não era criticado, falta-me a palavra agora, mas como discriminado. Era discriminado porque entendia-se na altura, estamos a falar de 45, 47 anos, e na medicina há uma eternidade, este período, que as pessoas ficavam tancinhas, não tinham o coeficiente de inteligência tão evoluído como os outros, coitadinhos, é aquela coisa do coitadinho, por causa dessa confusão mental. Na realidade, hoje vê-se que a pessoa epilética é uma pessoa completamente normal, e tenho o privilégio de ser amigo e colega de curso do maior neurologista da Europa, que é o professor Rui Vaz, do Hospital São João, neurocirurgião. Operei muitas vezes com ele, e que descobriu uma forma de, através de elétrodos, dirigir no centro da área que está afetada pela crise epilética e curar
a epilepsia, deixar de ter crise, deixar de tomar medicação. Muitos são os neurocirurgiões da Europa que vêm para a minha escola, que foi o Hospital de São João, aprender com ele a fazer isso, porque ele é o topo dos topos. E a crise é uma manifestação clínica causada por uma descarga transitória que é excessiva e é normal nas células nervosas. Pode ser comparada a uma tempestade elétrica ocorrendo num grupo determinado de neurónios em determinada zona do nosso cérebro. As descargas podem variar de local e, conforme o local onde ocorrem, assim se repercutem em sinais e sintomas distintos, porque a cada zona do nosso cérebro correspondem zonas diferentes do nosso organismo. A extensão e a severidade, e o que leva a uma ampla diversidade de formas clínicas. Eu vou passar um filme de alguns segundos, espero que ninguém se impressione, que é para todos verem o que é o exemplo do sofrimento de uma senhora que tem epilepsia, que tem um ataque epilético. O som foi tirado porque o som incomoda bastante. Esta crise é involuntária, ela não consegue controlar. Estes espasmos são devidos às descargas elétricas cerebrais. Estes doentes sofreram muito porque batia-se nas pessoas com toalhas molhadas, fustigava-se a cara para eles acordarem. Estes movimentos atetósicos, assim se chamam, são movimentos perfeitamente descontrolados. A doente está inconsciente. Parou. Ela vai acordar e não se lembra rigorosamente nada que aconteceu. Veremos mais para diante, na parte espiritual, porque é que isto acontece. Fica extraordinariamente cansada, em termos musculares aquela contratura é tremenda, fica prostrada, com dores de cabeça. Ok, vamos para a frente. Ela pode atingir qualquer pessoa e em qualquer idade. Contudo, a maior parte das pessoas que desenvolvem crises durante os seus primeiros anos de vida tendem a apresentar uma redução na intensidade e na frequência das suas crises à medida que vão crescendo, que vão envelhecendo. Em alguns casos, a epilepsia pode desaparecer por completo. Metade dos casos desenvolve-se antes dos 10 anos. E aqui vou meter já uma colherada para vocês já ficarem com a orelha de guia. Lembram-se de várias vezes ser aqui falado por vários autores, citando o mesmo autor, mas por vários apresentadores, de que muitas vezes a mediunidade das crianças ostensiva acompanha-as durante uma certa idade, depois não desaparece, fica em banho-maria, digamos assim, e depois no estado adulto volta a aparecer. Há aqui uma sobreposição da idade da criança, onde a crise epilética desaparece e essa alteração mediúnica também é interrompida. É uma das primeiras coincidências. Se é que há coincidências na obra de Deus, não há. A epilepsia é causada por uma alteração nas atividades elétricas do cérebro. É temporária e é sempre reversível. Foi-se o tempo que uma pessoa com epilepsia era considerada limitada, como eu disse há bocadinho. Hoje as pessoas que levam o tratamento a sério conseguem ter uma vida normal, até mesmo no mercado de trabalho. Imaginem o que é uma pessoa ir a conduzir e ter um ataque destes. É um perigo iminente. Não se pode dar a carta de condução a uma pessoa com epilepsia se não tivermos a certeza de que ela cumpre a medicação e está controlada. Ela é caracterizada por crises espontâneas e recorrentes, podem ser convulsivas ou não, que são causadas pelas descargas que eu falei há pouco. Reparem que o eletroencefalograma mostra-nos, do lado esquerdo, uma crise parcial, um foco pequenino da epilepsia. E lá em cima, no eletroencefalograma, veem que a oscilação
do osciloscópio, do eletroencefalograma, é muito pequenino. Por outro lado, a crise, quando é generalizada, ocupa toda a região cerebral, é como se fosse um terremoto com as ondas de propagação, que parte daqui e vai espalhando, e vejam a amplitude das ondas do eletroencefalograma, muito maior. É essa a principal diferença da crise parcial, da pequeno mal, chamado pequeno mal, ao grande mal, que é a epilepsia generalizada. Ela pode ser desencadeada por vários medicamentos. As drogas são à cabeça, e o álcool também, e outros medicamentos que andam por aí, nomeadamente medicamentos antidepressivos e relacionados com o aparelho, com a parte do sistema nervoso central. No âmbito, vou começar a citar agora o livro Nos Domínios da Mediunidade. E retirei de alguns destes livros que vou apresentar alguns textos onde é relatado os trabalhos que o Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipa, chefiando uma equipa, vêm fazer no plano espiritual, na parte espiritual e à Terra também. Vêm assistir doentes com estes problemas. No âmbito espiritual, o que se viam, agora é o relato, 2 contendores engalfinhados em luta feroz. Diante do quadro, André concluiu que Pedro estava sendo acometido de uma crise epilética com toda a sua sintomatologia clássica. A face estava transfigurada, estava pálida, os músculos tetanizados, os dentes cerrados, a cabeça fletida para trás, seguindo-se estranhas convulsões, relata o autor. O perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. Celina, a dona Celina, resistava-lhe a presença, porém permanecia vigilante para não se apassivar, continuando a prestar socorro ao doente. Mentalmente, tentou atender ao algoz, ao obsessor, mas este prosseguia gritando, sendo ouvido pelos desencarnados. Os guardas, sob a orientação do mentor, permitiam a entrada de uma entidade dementada. Imediatamente atravessou as linhas vibratórias de contenção e se precipitou sobre o rapaz, gritando-lhe o nome Pedro. Ele recebe o impacto vibratório, dá um grito e cai desamparado no chão. A mãe tenta suavizar-lhe a queda. Silva toma as providências necessárias e o moço é levado para um leito em cômodo próximo, ficando isolado dos demais participantes. Logo, a dona Celina é incumbida de dar-lhe assistência. Enquanto isso, as atividades prosseguiam sem quebra de ritmo. Dizia o obsessor: vingar-me-ei, farei justiça pelas minhas próprias mãos, bradava colérico o obsessor. André observou que Pedro estava plenamente ligado à sua entidade. O córtex cerebral apresentava-se envolvido por uma escura massa fluida. Observando o quadro, Aulus informou: é a possessão completa ou a epilepsia essencial. Então começamos aqui a ver já o entrosamento da epilepsia, que deixa de ser uma doença do corpo físico e passa a ser uma doença de causa espiritual direta, essencial, como diz aqui no livro o Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade. Então, qual é a diferença entre epilepsia e a manifestação mediúnica que se confunde com a epilepsia? Façamos uma pausa neste texto para algumas considerações importantes acerca de uma certa confusão que ocorre no meio espírita quanto à epilepsia e à mediunidade. É muito comum confundir-se uma crise epilética com uma manifestação mediúnica de um espírito obsessor. É preciso reconhecer a diferença entre uma e outra. Apresentamos a seguir, resumidamente, uma palavra abalizada. Quem é que havia de ser? Divaldo Pereira Franco, obviamente, no livro Grilhões Partidos, por Manuel Filomeno de Miranda, que é o mentor que o escreve, através de Divaldo. Quem nos esclarece é Manuel Filomeno de Miranda no livro Grilhões Partidos. O título é Epilepsia.
no qual registra o caso de uma jovem de 20 anos que se encontrava numa casa de saúde para pacientes psiquiátricos. Estando em visita de atendimento a outra paciente, Miranda e o Dr. Bezerra de Menezes, que o orientava, porque ele chefia uma grande equipa, o Dr. Bezerra, estendem o trabalho a outros doentes, no mesmo quarto, passando a atender à jovem que dormia inquieta. Esta tem uma crise epilética e Miranda anota que não havia ali a presença de qualquer agressor desencarnado. O Dr. Bezerra explica ser aquela uma problemática epilética genuína, ou seja, há epilepsia de causa física e há epilepsia de causa espiritual. Às vezes é ténue a diferença, a fronteira entre uma e outra, mas temos que estar atentos para não embarcarem coisas, não é? Não obstante as suas causas reais e remotas estejam no espírito que ressarce débitos, há fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentam os estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança através dos anticonvulsivantes. Então chega o Dr. Bezerra e explica-nos. Prosseguindo em suas elucidações, o Dr. Bezerra assevera ser necessário que, primeiro, o paciente se predisponha à renovação íntima, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se consciencialize das responsabilidades que deve assumir, dando início ao tratamento que melhor lhe convém. Eu acho que isto se aplica a qualquer doença, não é? A primeira coisa a fazer é nós, como dizia há bocadinho alguém, a primeira coisa a fazer é tentarmos modificar o que é que andamos a fazer. Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, indaga, pergunta, se realmente ocorrem obsessões cruéis, produzindo aparentes estados epiléticos, sendo imediatamente esclarecido pelo sempre querido Dr. Bezerra. E ele explica, e eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em voz alta, mestres, agora é a passagem com Jesus, que todos vocês conhecem. Mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente grita, e o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se ia aproximando, o demónio o atirou ao chão. O demónio aqui é o grupo de obsessores, entenda-se como tal, aquela era a linguagem da época. E o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. Sai desse jovem e nunca mais tornes a ele, disse-lhe Jesus. E ele, claramente agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Os relatos de Lucas e de Marcos permitem diagnosticar o quadro apresentado pelo jovem como epilepsia com crise generalizada tónico-clónica. Na obra de Kardec encontramos mais informações sobre o assunto. Onde? Claro, no Livro dos Espíritos. Na pergunta 474. Esse caráter faculta as reações inesperadas, mesmo em decorrência de acontecimentos de pequena monta. Tal crise pode ser precedida de uma aura psíquica, sensitiva, sensorial, motora, mediante pequeno tremor, visões, percepções de sons inexistentes, falsas sensações gustativas, olfativas e táteis. Que tipo de epilepsia é esta? De causa espiritual. Isto é mediúnico. E diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, alguns pacientes, às vezes, têm um ataque em razão de determinadas percepções. A nossa própria ansiedade, o nosso stress, pode levar a termos esses ataques. O epilético pode ser vítima de impulsos inesperados, que o levam a atitudes criminosas, porque muitas vezes são, como os obsessores estão sempre de olho à espera da oportunidade, aproveitam o momento
desses impulsos inesperados que nós estamos na imoralidade, na sexualidade, etc., e entram como se fosse uma crise epilética, e não é. Há uma influência no crime, etc., que levam a atitudes criminosas e até mesmo automutiladoras, como ocorreu com Van Gogh, o nosso querido Van Gogh, quando ficou sem uma orelha numa discussão com Gauguin. O grande pintor Gauguin andou à porrada com ele, comeu-lhe uma orelha. Há muitos outros fenómenos patológicos e criminosos que decorrem da epilepsia, que não há necessidade, segundo Manuel Filomeno de Miranda, de aqui ser representado. É por isso que sempre vemos Van Gogh nesta pose, em perfil esquerdo. Nunca se viu o perfil direito, que é para não mostrar a falta da orelha. Então, este é o resumo dos lobos do cérebro, para verem, é um slide de uma outra forma, representando aquilo que eu já vos mostrei, um pequeno mal e um grande mal. Vejam a dimensão da oscilação da onda no pequeno mal e no grande mal. Isto é muito parecido com uma experiência que fizemos aqui com o médium em transe, quando medimos aquela atividade elétrica, é muito parecida com isto. Falo-vos também de Dostoiévski, o grande escritor russo, que o mais importante escritor da história russa, nasceu em 11 de novembro de 1821. Perdeu a mãe muito cedo por tuberculose. E o seu pai foi possivelmente assassinado por colonos revoltados com os maus tratos que recebiam. Este facto provocou-lhe sentimentos intensamente conflituosos de ódio em relação ao pai, inclusive com desejo de morte. Vejam o que as nossas vibrações podem provocar. Dostoiévski ingressou numa escola militar de engenharia contra a sua vontade e aproveitou esse período para ler tudo o que podia ler ao seu alcance. Embora se aceite que o escritor realmente era portador de epilepsia, discute-se em qual grupo esta poderia ser enquadrada. Parte do que se sabe acerca das crises de Dostoiévski foi retirada dos seus próprios romances em vários momentos autobiográficos. Favorecendo a hipótese de epilepsia do lobo temporal, há descrições clássicas de auras estáticas que acometem uma das personagens do livro O Idiota nos Irmãos Karamazov. Um dos personagens apresentava uma aura laríngea, ou seja, um aproveitamento do aparelho vocal daquela pessoa pelo espírito, como se fosse uma incorporação ou um uso, pelo menos, do seu aparelho vocal. Descrita como um espasmo vocal. Naquela época não se sabia mais nada sobre isso. A esposa de Dostoiévski descreve um tipo de aura apresentada pelo escritor, caracterizada por coceiras na mão, as quais eram seguidas por uma convulsão, o que remete à possibilidade de ser uma aura sensitiva. Ou seja, este senhor Dostoiévski tinha mediunidade. E depois começamos a entrar na parte espiritual, em que a epilepsia está muito relacionada com a obsessão. E o espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenómenos só pelas leis materiais, e ao espiritismo sem a ciência faltaria a comprovação. Diz-nos Allan Kardec na Gênese. Continuamos com André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, onde ele descreve o sistema físico do doente, a respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido. Isto é uma obsessão total. É uma epilepsia essencial de caráter espiritual total. Mais outro exemplo, o córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. O doente permanece inconsciente, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cérebro está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio parecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se.
nem de memória para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista em espírito. Em espírito, está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o património das próprias experiências. Noutro livro, No Mundo Maior, há o caso de Marcelo, o espírito, que André Luís nos relata. Observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Vejam a desorganização que esta ocupação espiritual provoca para parte do obsessor. Das zonas mais altas do cérebro, no encéfalo, partiam raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Continua André Luís. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio. O cerebelo está localizado aqui atrás do nosso cérebro. Do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular, determinavam estranhas transformações nos neurónios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras, desorganizando todo o cérebro. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim, cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo, o espírito, contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Estas descrições dos mentores espirituais, quando vêm tratar destes casos, são absolutamente fantásticas. O pormenor com que eles descrevem as coisas de caráter científico. A medicina de hoje rejeita qualquer presença espiritual na gênese de crises epiléticas. O médico de hoje não acredita que a parte espiritual influencia a parte física. Especialmente pelo medo de ver ressurgir a nefasta participação de demónios dos antigos textos bíblicos, versão da qual a Idade Média e a Inquisição souberam tirar proveito, pelo medo. Os exames sofisticados de hoje identificam os traumas, as infecções, os tumores, as degenerações entre diversas outras causas de natureza orgânica para a etiologia da epilepsia. Nenhum desses exames está apropriado para detectar as vibrações do plano espiritual que nos fariam compreender mais profundamente a natureza essencial do problema da epilepsia, diz-nos o Dr. Nubor. Por enquanto, porque lá virá o tempo que isso vai ser demonstrado. Continuamos com Divaldo. A epilepsia não perturba a inteligência, podendo encontrar-se pacientes idiotas como intelectuais. Lamentavelmente, como irrompe de surpresa, leva a sua vítima a complexos de inferioridade, graças à insegurança em que vivem, de quando pode ocorrer um episódio ou uma crise. Eu lembro-me que há muitos anos, talvez há uns 10 anos, quando eu comecei a frequentar aqui a casa, eu trouxe comigo uma doente de ovário que era epilética e que sentia, ela referia que tinha o cheiro a álcool no quarto. Não sei se te lembras, Leonor, dessa doente. Ela ouvia durante a noite, ela tinha mediunidade, ouvia durante a noite bater as portas, bater passos no chão, tal. Era um cheiro a álcool dentro do quarto que tresandava e ninguém bebia. E ela tinha ataques epiléticos. Eu trouxe-a cá. Começou a fazer tratamento, fez fluidoterapia, começou a aprender um pouquinho da doutrina, desapareceu até hoje. Desapareceu os problemas e desapareceu do centro, porque veio buscar o milagre e, como habitualmente, pôs só fresco, não é? Que é o agradecimento que nós temos para com os espíritos. Somos nós que fazemos. É a lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Ponto. Não é? A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Ou seja, eu aconselho
a qualquer um de vós que conheça alguém que é epilético, que esteja tratado, que tenha sido visto primeiro pelo neurologista, que esteja controlado, não sei o quê, a vir ao centro espírita, um atendimento, para ser avaliado o seu grau de interferência da espiritualidade e para ser tratado. E vamos ver se ele não vai melhorar ou não. Porque a dor não é obstáculo para ninguém, diz-nos Chico Xavier, estar doente e mesmo assim poder trabalhar na seara de Jesus é o mesmo que ter saúde. Isto é um exemplo de São Valentim, que era o padroeiro da epilepsia e que estava abençoando um doente epilético. Como podem ver, mais uma vez, a própria Igreja aplicava passos magnéticos irrecusáveis, mas as fotografias não enganam ninguém. Estamos a terminar. Falamos na epilepsia da criança muito rapidamente. 5% das crianças são atacadas, ocorrendo a primeira crise, geralmente após uma infecção viral. Normalmente, estas crises, ou até um excesso de febre alta, temperaturas acima de 40, pode dar uma convulsão. Não confundir estas convulsões com convulsões do plano espiritual, mas também pode haver essa coincidência. Normalmente são do plano físico. Outro exemplo do que é uma crise parcial e o que é uma crise generalizada. E Jesus perguntou, qual é o teu nome? Àquele espírito que estava a obsediar aquele doente. E ele respondeu, Legião, porque eram muitos, em Lucas. A história retrata os convulsionários, ora como curadores divinos, ora como mensageiros. Conexão de determinadas ausências e convulsões com a obsessão. Aqui está Jesus a curar um jovem possesso, que estava possuído. Como podemos combater a obsessão? Olha, comecem a ler, a ver se conhecem alguma coisa daí. Reforma íntima. Elevar o nosso padrão vibratório. Rejeitar ideias desequilibradas. Reconhecer que estamos sendo manipulados. Ter vontade de curar-se. Procurar ajuda no centro espírita através do passe da água fluidificada, da fluidoterapia, da prece. Divaldo diz-nos que a prece, pelo menos, deve ser feita 3 vezes por dia. E o Evangelho no lar, pelo sim, pelo não, para ajudar aquelas energias lá de casa. E, em último lugar, procurar o tratamento médico. Claro que o gênio da medicina, o pai da medicina, Hipócrates, há centenas e centenas de anos, diz-nos que a cura está ligada ao tempo, mas às vezes também está ligada às circunstâncias. É isso que estamos aqui a fazer. Um exemplo de Jesus a lutar contra a legião de obsessores que atormentavam aquele doente, e naturalmente não podia acabar sem apresentar uma frase do meu querido ídolo, acima dele só Jesus para mim, do meu querido Albert Einstein, em que ele, porque este problema do relacionamento da espiritualidade com a epilepsia é tudo uma questão de escolhermos a luz ou a escuridão ou a sombra. Eu escolhi esta frase para terminar a minha palestra. Perguntaram a Einstein qual seria a definição de luz, e o grande cientista respondeu, a luz é a sombra de Deus. Vejam a profundidade do conhecimento de uma alma que diz isto. A luz é a sombra de Deus. É uma frase, para mim, uma frase absolutamente brilhante. Mas mais brilhante é esta luz que vem do nosso irmão maior, a quem eu peço que nos abençoe a todos. E muito obrigado pela vossa atenção.